Fred, vamos começar com você. Geralmente a gente faz escolhas na vida e percebe que deixou de se interessar por algumas pessoas ou deixou de ser interessante para outras pessoas. Por que algumas mudanças podem virar ameaça para os nossos vínculos? Acho que primeiro deixar claro que a gente tem uma ilusão de quem somos nós. A gente tem uma fantasia meio biográfica de que nós somos uma coisa estável ao longo do tempo. Então a gente tem aquela ideia de o Fred de 10 anos, o Fred de 20 anos, agora o Fred de 45 anos. Tem uma unidade aí de características que eu alucino que me pertencem e que são constantes ao longo do tempo. E baseado nessa pequena alucinação, a gente vai se definindo por gostos que a gente imagina que são os mesmos, por coisas que a gente acredita que são as mesmas. E, na verdade, se a gente for olhar de fora, e quem reencontra a gente depois de muitos anos vai ter essa percepção, fala, nossa, como você mudou. E a gente tem aquela sensação de, igual quando a gente corta o cabelo, que a gente não percebe que precisa cortar, mas alguém fala, não, você cortou, mas eu não notei. A gente não nota isso porque a gente vai alimentando essa alucinação de continuidade. E aí, quando a gente muda algumas coisas meio fundamentais ao longo de anos, sem perceber, quando a gente reencontra alguém, aquela tia que a gente não vê há muito tempo, a gente vai falar alguma coisa e fala, nossa, mas você mudou tanto, você era uma pessoa... Não, eu sou a mesma pessoa. Então, acho que essa primeira alucinação de que nós somos os mesmos causa essas perguntas que você está colocando. Será que eu sou interessante? Será que eu não sou interessante? Porque a gente não percebe as mudanças ao longo do tempo e a gente vai, vamos dizer assim, mostrando novas facetas nossas ao longo do tempo. Então, uma característica nossa que era interessante numa época pode não ser interessante para a mesma pessoa numa outra época. E aí as relações vão se renovando, vão acabando os ciclos, a gente encontra pessoas, se despede de outras, tendo em vista que a gente não é essa unidade fixa que a gente chama de eu. Então eu, Fred, não sou o Fred que eu acho que eu sou. Tem uma coisa nisso que você está falando, né? Quando alguém fala assim, nossa, como você mudou, raramente parece bom. A gente fica meio inseguro quando alguém fala, porque você está falando, a gente achando que só inteligência artificial alucina, né? Eu acho que eu sou a mesma mesmo. Então, quando alguém fala que você mudou, parece que você precisa se defender. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que me dá muita birra, principalmente quando você vai encontrar pessoas da sua família de origem, e a pessoa fala, a Juliana é assim. Aí você fala, não, eu não sou assim. Não, mas em algum momento parece que você já foi, e a pessoa parece querer te levar para aquele lugar, né? Que você já esteve. Que é um lugar de familiaridade. Então, Exato. De fato, quando a pessoa, você mudou, é ruim. Mas não ruim em si, é ruim para ela que não está exatamente sabendo como te reconhecer. Porque a gente não fala que tem piada interna, né? Casal tem piada interna. As pessoas também têm uma piada interna que são aquelas... Esse casal aqui tem muita piada interna, meu Deus. Que são coisas que você só faz com aquela pessoa. Só que daí você encontra ela 20 anos depois. Você quer encaixar aquela piada interna, a piada interna não encaixa mais, você fica... Cadê? Cadê aquela pessoa que eu falava, ela ria, eu falava de um jeito, ela respondia. Então, quando ela fala, você mudou, para ela é ruim, mas ruim no sentido de não é familiar. Eu não sei onde pisar nesse território e ela vai tentar uns macetes e aí não vai. É muito bom. Ela convoca também uma mudança de posição da tia, né? Porque que nem quer, Fred, coitada, tá lá na vida dela. Eu acho que essa alucinação, ela é nossa, mas ela é construída pela estrutura familiar. Então, né, o Freud já coloca que a nossa percepção do eu não se dá por nós. Se dá a partir do olhar dos cuidadores. Então, além de se perguntar quem é a gente na fila do pão, quem era você na mesa do Natal? Quem era você na fila do recreio? Porque se você é o filho que repetia de ano, talvez hoje você seja um super executivo, mas ainda se sinta atrasado. Porque se você é o filho problema, os seus outros irmãos e os seus pais e a sua tia não precisam se haver com os próprios problemas. A hora que você não é mais a filha problema, talvez essa pessoa tenha que olhar o problema dela. Então tem um pouco de uma estrutura coletiva. Eu gosto muito do psicodrama porque... Acho que ele consegue casar, abraçar o que o Fred falou, que é
a gente performa papéis. Super. Nessa mesa aqui, eu vou performar um papel. Na minha família, eu vou performar outro papel. Né? Com os meus amigos, em cada grupo de amigo diferente, eu performo outro papel. Então, se por acaso você for me ver em outra peça, talvez você não me reconheça, certo? Sim. Se a gente consegue se entender menos fixo e mais com papéis e que ao longo da vida a gente vai participando de peças diferentes, vai se interessando por temas de peças diferentes, talvez a gente consiga lidar melhor com essas flutuações, né? E sabe o que é o mais louco disso? É que a gente mata e morre para defender uma identidade nossa que a gente nem tem bem certeza se quer defender, né? Então a gente já mudou, mas só porque foi uma coisa que eu já defendi numa certa fase da vida com certa pessoa, eu acho que eu tenho que seguir defendendo. Eu acho meio maluco, por exemplo, esse é um tema até quase religioso, né? A pessoa fala assim, você já pensou em... Você já torceu para outro time? A pessoa só falta bater. Como assim? Não. É a única coisa que eu não coloquei de mudança. Exatamente. Assim, Não porque pode. isso não muda, né? Não pode. E É tabu. é uma coisa na qual a gente... Você vê, uma coisa meio que a gente se pega. E sei lá, você escolheu, sabe lá por quê aquele time, por contexto, por família, pela região geográfica. E isso com tudo. Só que a gente vai defendendo aquilo lá porque é a única coisa na qual a gente tá pendurado, que a gente fala assim, sou eu. A gente tem um desespero de saber o que sou eu. Então, Você quer dizer que não são só as pessoas que ficam procurando reconhecer esse terreno. A gente mesmo precisa reconhecer esse terreno. Sim. E quando a gente vai fluindo, né? Como a gente estava falando, a gente fica com medo de não se reconhecer isso? Exato. Que acho que é o maior pânico que as pessoas têm. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um ataque de pânico, em última instância, ela não está conseguindo reconhecer quem ela é. Ela não consegue reconhecer, o corpo dela parece não responde direito, a mente dela não responde direito, ela acha que ela está enlouquecendo. O que é o enlouquecer? É quando eu acho que eu não sou o que eu sou, que as coisas que eu acho que são, não são. Essa sensação de... Imagina se, de repente, agora a gente se desse conta que a gente não conhece quem a gente é. A gente ia ficar esquisito, o que eu falo? Tirando que você fique à mercê do que o outro tá falando, porque se eu não sei quem eu sou e eu preciso do outro para ajudar a construir esse eu tô sempre flutuando nisso. Mas, Carol, eu queria te trazer aqui para entender um pouco desse descompasso na clínica, do que você vê, o que você acha que são as mudanças que mais vão gerar esse tipo de descompasso? É quando a pessoa muda valores, ou rotina, ou ambições, ou limites, ou visão de mundo? Que tipo de mudança que você acha que causa mais rompimento? Para mim, as mudanças que causam mais rompimentos não são as mudanças de papel, são as mudanças de posição subjetiva. Então, é a pessoa que deixa de ser a que cuida de todo mundo. Uhum. Ou a que desabafa dos problemas. Isso é mais desestruturante do que, de repente, a pessoa mudar de partido político ou mudar de orientação sexual. Porque isso faz esse desencaixe da estrutura familiar, do grupo de amigos. Se, de repente, você, que é o exemplo que eu estava dando antes, não é mais a filha problema, essas pessoas todas têm que se haver com os próprios problemas. Porque eu acho que tem algo de perverso que é... A gente tem se relacionado cada vez mais em função um do outro. O que eu posso fazer por você? Como se amor e vínculo fosse produtividade. Então, eu sou o que cuida, né? Eu sou o que organiza, eu sou o que mantém a família junto, eu sou o que diverte. E aí, se eu não tenho mais essa função, como a gente vai se enlaçar? E eu vejo que muitas vezes as pessoas puxam umas às outras nesse lugar do você não era assim, porque a gente lê afeto como eu te conheço, eu já sei como você é. E ouvindo o Fred falar dessa nossa prisão e alucinação do eu preciso ser quem eu era, eu também acho que a gente tem uma outra mudança que é muito desestruturante, que é, então eu vou mudar e eu vou ser minha melhor versão. E a gente não para perceber que, assim, quem construiu essa melhor versão? Ela é para quem? Quem falou que você tem que ser o cara provedor e bancar toda a sua casa? Seu pai? Você está competindo com seu irmão? Seus amigos do mercado financeiro? Você quer isso mesmo?
ou você tá alienado no desejo do outro. Então, acho que a mudança mais desestruturante é quando a gente começa a duvidar dessas verdades. De, bom, talvez eu não seja a filha problema, ou eu sou a filha problema, e também mas é que você colocou a criativa. Umas mudanças que são muito estruturantes, né? Se eu sou a que cuida, eu falo, não vou cuidar mais. Se eu sou a que diverte, eu falo, acabou o espetáculo, agora eu quero ficar mais recolhida. Se eu sou a que paga as contas sozinha, e eu falo, não vou pagar mais. Se eu sou a que assiste o seu espetáculo para que ele possa estar em cartaz, e eu digo, não vou ficar mais na plateia, não vou usar esse nariz de palhaço. Aí realmente cai tudo, né? Não, e se eu posso ouvir a fala do outro de um outro lugar? Então, pensando que a gente se entende a partir do olhar do outro, por exemplo, eu ouvia, quando eu era criança, você é muito melancólica. Ah, você é muito melancólica, você é muito melancólica. Você vê muitas coisas tristes. Hoje, pensando, né? Eu perdi minha mãe, tinha 5 anos. Nossa, meu pai tinha 35. Gente, que dó. Meu pai tinha 35 e 2 crianças. Uma filha de 5, um de 3. Ele chegava do trabalho, tinha uma menininha de 5 sentada no banco do sofá, vendo VHS da mãe brincando com ela no parquinho, chorando. Eu entendo hoje que você é muito melancólica, você já tá triste, não veja coisas tristes. Era o jeito dele também de não dar conta do luto dele e de ver a filha chorando. Mas por muito tempo, eu ouvi como é inadequado você falar de temas tristes, melancólicos, pesados. Depois de muito tempo, eu entendi que bom que eu acesso essas emoções. Talvez eu não seria psicanalista, talvez eu não escreveria sobre relações. Então, também, muitas vezes, a mudança vem de como a gente enxerga esse lugar que o outro colocou. Não necessariamente eu vou deixar de ser melancólica, mas entender o que tem de bonito nessa melancolia. Porque acho que também a mudança, a gente fantasia esse extreme makeover. Deixei de ser ou acomodei isso de uma outra forma dentro de mim? Eu acho que essa mudança é interessante, porque hoje em dia todo mundo tem esse lugar do eu preciso ser menos ansioso, menos carente, mais organizado. Por quê? Ou eu posso lidar com a minha ansiedade de uma forma diferente. Nomear a minha melancolia como também sensibilidade. Eu acho que essa é uma mudança interessante que também gera estremecimentos nas relações. Mas aí, eu vou falar do lugar, a Cris pode confirmar. Eu sou extremamente poliana porque eu sou uma pessoa romântica, então fantasia ou realidade. E aí, eu sou a rainha da negação. Não tô vendo, não tá acontecendo nada, porque se eu não ver, não está acontecendo, não Fred. Nada. Se eu não ver, não tá acontecendo. Então, essa relação é importante para mim. Eu estou vendo que tá rolando algumas tensões, porque ela não tá me reconhecendo e ela vem falando coisas. Mas eu posso tranquilamente não ouvir. Então, eu queria que você trouxesse pra gente quais são os sinais claros de descompasso nas relações. Por exemplo, não, eu amo essa pessoa, minha melhor amiga. Ah, não, mas é que hoje eu não tô a fim de encontrar. Não, mas é que hoje eu tô cansada pra encontrar. Fica desmarcando. Como que a gente pode entender essa mudança de temperatura pra gente não ficar tampando o sol com a peneira? Sim. Eu brinco que a gente tem relações para confirmar nossas hipóteses, né? Muito bom. Então, a gente tem aquele amigo que a gente sabe que vai dar uma bronca de um certo jeito quando a gente contar aquilo. E o outro vai apaziguar, fala, não, vai ser uma vovó... O ideal é ter os dois mesmo. Uma vovozinha carinhosa que fala, não foi bem isso, o outro é malzinho, você é bonzinho e tal. E aí, quando a gente quer tomar bronca, a gente vai com aquele. Quando a gente quer ser apaziguado, a gente vai com aquele outro. E aí, de repente, a gente vai ser apaziguado e o apaziguador dá uma bronca. A gente fala, não, eu procurei você pra você... Você não tá entregando a minha peça. Olha, Me acolhe. Me acolhe, você aqui tá... palavra eu mesmo. tô ficando bravo aqui com isso daí e tal. Aí a gente sai daquela experiência assim, não. Será? Aí tenta de novo. Aí a pessoa, de repente, dá bronca de novo. E fala assim, gente, eu vou ter que procurar alguma outra pessoa para poder passar a mão na minha cabeça. E aí a gente fica com raiva do outro não corresponder ao que a gente estava fantasiando que ele tinha que corresponder. Então, acho que um sinal desse é quando a gente fica com preguiça. Eu adoro essa palavra preguiça porque ela não quer dizer nada.
Ele fala assim, tô com preguiça de tal coisa. Eu falo, mas é preguiça ou você tá com medo, né? O que a gente chama normalmente de preguiça é medo. Eu tô com medo de lidar com aquilo. Então eu falo, tô com preguiça, eu tô sem energia. Mas na verdade a gente tá com medo de lidar com algo que eu não previ e que não determinei que deveria ser assim. Então eu tô com preguiça de ver o amigo? Ou será que eu tô com medo de que ele vai ser o que eu não previ que ele ia ser? Então, toda vez que eu começo a ficar decepcionado, triste ou com raiva nas relações, é porque eu tô tentando encaixar a pessoa numa certa performance que eu desenhei para ela e que ela não tá correspondendo mais. É que, na verdade, vamos pensar em termos de amizade, que é onde você escolhe muitas vezes pela similaridade, porque aquela pessoa diz que tá tudo bem ser desse jeito. Então, eu sou casada, ela é casada, a gente tá discutindo problemas de casado, aí, de repente, ela resolve que ela vai separar e vai viver a vida de solteiro. Pera, então a minha vida tá errada? Porque até então, tudo que a gente vivia, espelhava e a gente tava uma confirmando a outra. Se a amizade não vai fazer esse papel que você tá falando, essa função de me dizer que eu tô certa no mundo, que tá tudo bem. O mundo inteiro tem bilhões de pessoas, podem estar fazendo coisas diferentes. Mas aqui entre nós, a gente fechou um sistema que diz que tá tudo certo. Se você muda... E aí? Você não vai mais me entregar que eu tô certa no mundo? Você me entrega o quê, então? É tão interessante isso da amizade, porque acho que a gente aprende a fazer amigos nesse lugar da afinidade de gostos, né? Então, a gente gosta das mesmas bandas e da mesma roupa, e todo mundo fala igual. E aí tem esse momento do, todos temos filhos, todos casamos. De repente, alguém casou com uma pessoa com outra posição política, ou uma mulher decidiu virar dona de casa e a outra uma super empresária. E aí você já pressupõe também, acho que tem esse atrito que o Fred falou o outro não performa o que eu imagino que ele ia performar, e a gente também já pressupõe um olhar julgador do outro. Ele não vai me entender porque eu sou a mulher solteira e todas as minhas amigas têm um bebê. Como se essa pessoa, a diferença... Sendo excluído ou se excluindo. Exatamente. Acho que tem essa transformação da gente se conectar menos por afinidades de gostos ou por rotinas que... Momento de vida. E mais por afinidades de verdades que não precisam ser as mesmas. Mas eu tô aberta para ouvir você... Ainda que eu não concorde. A gente pode se estranhar. Porque acho que hoje a gente evita tanto o atrito. Tem uma frase bonita do Castelo Branco que é: sem atrito não há lapidação. Que quando começa a atritar, a gente já fala: tá vendo? Essa amizade não dá. Ou, tá vendo? Minha irmã casou com esse cara, é melhor me afastar mesmo. Tem que poder ter o estranhamento. E falar sobre ele.